Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Segunda-feira, 13 de julho, vamos com o giro jurídico de hoje. A redução da maioridade penal volta ao centro da disputa eleitoral e a falência do Banco Santos é suspensa pelo CNJ diante de indícios de irregularidades no processo. Também vamos falar de trabalho remoto com jornada controlada e de uma tese sobre benefício por incapacidade para quem exerce trabalho doméstico não remunerado. No destaque Lolere, o CNJ afasta uma desembargadora após falas contra o primeiro grau e a OAB durante sessão administrativa. E na nossa análise do portal Lolere, a discussão é sobre a multa de 50% na distribuição de dividendos por empresas em dívida com a União. Então vamos para mais uma semana, e essa semana tá muito especial, Gisele, porque estamos a poucos dias de completar 300 episódios. E além desse dia especial, tem evento da Lolere na sexta. Em que semana, Vitor? Então bora pro episódio de hoje, porque essa semana tá prometendo. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão movimentando o direito no Brasil e no mundo. E para você que é concurseiro, a lista de TRTs com concurso previsto continua crescendo. TRT da 4ª, 8ª e 23ª região já estão no radar e as próximas etapas devem avançar rápido, com definição das bancas e publicação dos editais. E tem uma diferença enorme, né, Gi, entre começar a estudar agora com estratégia e tentar organizar tudo só depois que o edital sair. Por isso, no dia 15 de julho, nessa quarta-feira, o professor Breno Lenza, do MEC, vai dar uma aula gratuita sobre os 5 pilares da aprovação em concursos de TRT: doutrina, lei seca, jurisprudência, questões e revisão. Ele vai mostrar como encaixar cada um desses pontos na preparação e como começar com mais direção desde já. E para participar é só fazer a inscrição pelo link que está aqui na descrição do episódio. E vamos então para o nosso primeiro giro jurídico da semana. A oposição no Congresso quer transformar a redução da maioridade penal para 16 anos em uma das principais bandeiras eleitorais. A pauta avançou na Câmara com a criação da comissão especial que analisará a PEC a partir de agosto. Mas há consenso entre a cúpula da casa, líderes partidários e o relator deputado Mendonça Filho para que a votação ocorra apenas depois das eleições, a fim de evitar a contaminação do debate. Parlamentares ligados à segurança pública defendem que o tema tem forte apelo social, enquanto a esquerda pretende enfrentar a proposta, alegando inconstitucionalidade e risco de superlotação dos presídios. E pesquisa da Datafolha aponta apoio de 79% à redução, o menor percentual da série histórica iniciada em 2003. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, suspendeu liminarmente a falência do Banco Santos, afastou o administrador judicial do processo, determinou a nomeação de novos profissionais e paralisou vendas de bens e pagamentos a credores. A decisão foi tomada diante de indícios de irregularidades no processo e buscou proteger o patrimônio da massa falida contra possíveis danos. O pedido foi apresentado pelo espólio de Edemar Cid Ferreira, fundador e antigo controlador do banco. Entre os pontos considerados estão a omissão do juiz responsável quanto ao desaparecimento de 12 bilhões de reais, um incêndio que destruiu documentos da falência, divergências em relatórios oficiais, repetição da escolha do administrador judicial em diversas recuperações e suspeita de caixa paralelo. O corregedor não afastou o magistrado Paulo Furtado de Oliveira Filho, mas determinou que ele preste esclarecimentos. A primeira turma do TRT da 3ª região reconheceu o direito de um teletrabalhador ao pagamento de horas extras, ao entender que o trabalho remoto não afasta esse direito quando há possibilidade de controle da jornada. O empregado atuava no atendimento ao cliente de uma instituição financeira, por chat, telefone, e-mail e plataforma digital, e alegava a jornada das 8 às 20 horas. A empresa sustentava que ele estava em teletrabalho e sem fiscalização de horário, nos termos do artigo 62, inciso 3 da CLT. A relatora, desembargadora Paula Oliveira,
destacou que a exceção só se aplica quando o trabalho remoto é incompatível com controle de jornada. Como havia ferramenta eletrônica de monitoramento, horário previamente estipulado e necessidade de autorização para ficar offline, o colegiado condenou a empresa ao pagamento das horas extras e reflexos legais. A Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região firmou tese de que o trabalho doméstico não remunerado deve ser equiparado ao trabalho doméstico remunerado para fins de concessão de benefício por incapacidade. O entendimento foi fixado no pedido de uniformização de uma dona de casa de 54 anos, segurada facultativa de baixa renda do INSS, que alegava incapacidade para atividades domésticas em razão de gonartrose no joelho direito. Relatora, a juíza federal Suzana Galia afirmou que não se pode presumir que o segurado facultativo realize tarefas domésticas com menor exigência física ou menor risco ergonômico. Para o colegiado, salvo prova em contrário, as atividades têm exigências equivalentes. O processo retornará à turma recursal de origem para novo julgamento. E vamos com o nosso destaque do dia. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, determinou o afastamento cautelar da desembargadora Marise Medeiros Cavalcante, do TRT da 17ª Região, após declarações feitas durante uma sessão administrativa do tribunal. A discussão envolvia uma proposta de reestruturação no TRT 17, com transferência de servidores das varas do trabalho para setores administrativos e gabinetes do 2º grau. Durante a sessão, a presidente da OAB do Espírito Santo, Érica Neves, pediu o adiamento da votação e acesso ao projeto, alegando que a entidade ainda não havia recebido a proposta para análise. Ao rebater a manifestação, a desembargadora questionou a presença da OAB, criticou a atuação da entidade e defendeu a redistribuição de servidores. Em uma das falas, afirmou que o 1º grau não está produzindo nada e declarou que desembargadores continuavam se ferrando, trabalhando feito uns animais. A presidente da OAB afirmou ter sido atacada e disse que buscaria uma ação de desagravo. Marise Chamberlain reagiu, dizendo ter sido vítima de misoginia ao ser chamada de destemperada. Na decisão, o corregedor afirmou que a postura atribuída à magistrada está desalinhada com os deveres de urbanidade, prudência, decoro e linguagem polida exigidos da magistratura. A decisão menciona o artigo 35, inciso 4 da LOMAN, que impõe o dever de tratar com urbanidade partes, advogados e auxiliares da Justiça, além dos dispositivos do Código de Ética da Magistratura Nacional. Para Mauro Campbell, o uso de gritos, deboche, tom jocoso e expressões ofensivas ultrapassa os limites da liberdade de manifestação e do debate jurídico. O ministro também destacou que o episódio não seria isolado. A desembargadora já responde a processo administrativo disciplinar no CNJ por supostas ofensas e ameaças dirigidas a colegas de trabalho por mensagens. Nesse procedimento, ela já havia sido proibida cautelarmente de concorrer ou exercer cargos diretivos e de gestão no TRT 17. O corregedor considerou que a permanência da magistrada em suas funções poderia colocar em risco a serenidade das sessões de julgamento e a integridade psicológica de servidores, advogados e jurisdicionados. Também apontou o risco de novos episódios de assédio verbal e de desestabilização institucional. Com a decisão, o CNJ avocou a reclamação disciplinar, afastou cautelar e imediatamente a desembargadora de suas funções judicantes e administrativas no TRT 17. Proibiu seu acesso às dependências físicas do tribunal e determinou a suspensão de suas credenciais nos sistemas internos, além das prerrogativas associadas à atividade funcional diária. E a análise de hoje é da Julie Delinsky, que está disponível no portal Law Letter. O tema central é o limite do poder da Receita Federal para aplicar multa de 50% sobre a distribuição de lucros e dividendos por empresas com débitos tributários perante a União. A controvérsia envolve o artigo 32 da Lei nº 4.357 de 1964, reproduzido pelo artigo 52 da Lei nº 8.212 de 1991.
Pela regra, a pessoa jurídica em mora com tributos federais estaria impedida de distribuir lucros aos sócios, sob pena de multa correspondente a 50% do valor distribuído, tanto para a empresa quanto para administradores ou beneficiários. Durante décadas, a Receita Federal adotou uma interpretação objetiva da norma. Bastava a existência de débitos tributários para justificar a penalidade. O problema é que essa leitura passou a ser criticada por funcionar como mecanismo indireto de cobrança, restringindo direitos societários sem o uso dos meios próprios de execução fiscal. Foi nesse contexto que o Conselho Federal da OAB ajuizou a ADI 5.161, alegando violação à livre iniciativa, ao devido processo legal, à proporcionalidade e à proibição de sanções políticas para forçar o pagamento de tributos. Até o momento, os votos no STF não caminham para simplesmente declarar a norma inconstitucional. A tendência é preservar a multa, mas restringir sua incidência. A existência de débito tributário sozinha não seria suficiente para aplicar automaticamente a penalidade. O ministro Luiz Roberto Barroso entende que a multa só seria legítima quando o crédito tributário estiver inscrito em dívida ativa e a empresa não tiver patrimônio suficiente para garantir sua satisfação. Já o ministro André Mendonça acrescenta a necessidade de inexistência de causa de suspensão da exigibilidade do crédito e ausência de garantia da execução fiscal. A análise aponta que esses critérios, isoladamente, podem ser insuficientes. Uma empresa pode ter débito inscrito em dívida ativa e patrimônio suficiente, mas estar protegida por decisão judicial que suspende a exigibilidade do crédito. Em sentido inverso, pode não haver suspensão nem garantia formal, mas existir patrimônio suficiente para pagar a dívida. Por isso, a solução mais compatível com a Constituição seria combinar os critérios: inscrição em dívida ativa, ausência de suspensão da exigibilidade e inexistência de garantia da execução fiscal e insuficiência patrimonial para assegurar o crédito tributário. Enquanto o julgamento da ADI 5.161 não for concluído, o artigo 32 da Lei 4.357 de 1964 continua vigente. Empresas que pretendam distribuir dividendos mesmo com débitos tributários precisam avaliar se o crédito é exigível, se a causa de suspensão, se a execução está garantida, se existe patrimônio suficiente e se a operação está bem documentada nos aspectos societários, contábil e tributário. A conclusão é que a discussão não se limita à validade de uma multa. Ela envolve os limites do Estado na cobrança indireta de tributos. A pergunta principal deixa de ser apenas se existe débito tributário e passa a ser se a distribuição dos dividendos compromete, de fato, a satisfação do crédito da União. E essa é uma das análises publicadas no portal da Lawletter. Se você é advogado ou bacharel em Direito e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. E vamos para os comentários, porque eu já vi que tem gente aqui, Gi, que tá elogiando as frases que você tá trazendo aqui pro podcast. Fico feliz que vocês estejam gostando. E o comentário da Rai diz assim: bom dia, gostaria de agradecer a vocês por essa frase que me fez refletir. Ontem eu estava assistindo aulas e pensando o quanto todo o processo é difícil. A dúvida e a incerteza tomaram conta. Mas hoje, muito cedo, ouvir isso, de certa forma, me recompõe e dá forças para iniciar mais um dia de estudos. Obrigada e bom final de semana. Bom saber que a gente está conseguindo melhorar um pouquinho do dia de vocês com as frases do dia. No mais, muito obrigado a todo mundo que comentou por aqui. A Dali Viegas, Reinaldo, Gisele, Andrei, Sheila, Julie, Diogo, Shirley, Maria e Caroline. Muito obrigado a todos que comentaram. Aproveita também para se inscrever na nossa newsletter jurídica. Ela é gratuita e o link está aqui na descrição. De segunda a sábado você recebe no seu e-mail várias outras notícias que nós não abordamos aqui no podcast, para você se manter ainda mais informado. E não esquece de seguir a gente aqui no Spotify, avaliar com 5 estrelinhas e compartilhar. Então, Gi, já que o pessoal tá curtindo as suas frases, o que você tem pra gente hoje? E Vitor, para começar a semana com chave de ouro, segue a frase: se as pessoas estão duvidando do quão longe você pode ir, vá ainda mais longe até que você não possa mais ouvi-las. Boa segunda-feira para vocês, até amanhã.